dia a todos. Inicialmente agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês, parabenizando aí o grupo e a Comissão de Meio Ambiente pela iniciativa, né? Eu vou procurar abordar dentro das atribuições estaduais, né, da CETESB, a questão do licenciamento da atividade de compostagem, focando principalmente aí os aspectos legais, considerando o foco dessa mesa, né? Lógico que depois tem toda uma questão técnica ainda, né, para ser discutida, que é o objeto da mesa seguinte. Então, eu vou procurar ser rápido, porque tentei resumir ao máximo, mas é um pouco extenso, né? Então, só para introduzir uma definição, né, a CETESB, órgão responsável pelo licenciamento em todo o Estado, e desde 2009 agregou aí as atribuições de outros departamentos da Secretaria, né, antigo DPRN, DAIA e DUSB, hoje todo o licenciamento centralizado na nova CETESB, denominada Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Passar o próximo. A qual está dividida aí em sua estrutura, né, em presidência, vice-presidência, e eu destaquei ali as duas diretorias técnicas que são responsáveis pelo licenciamento, né? Então, nós temos uma diretoria de controle e licenciamento ambiental, que é responsável pelas agências, são 51 agências espalhadas por todo o Estado, que dentro dessa atividade, né, de compostagem, tem uma responsabilidade naquilo que é considerado de menor potencial. O licenciamento é descentralizado por essas agências. E uma diretoria de avaliação de impacto que trata do licenciamento dos grandes empreendimentos, ao qual requerem aí estudos mais aprofundados para se avaliar a viabilidade ambiental. Então, só pontuando, né, também envolvendo essa atividade, a CETESB licencia, né, as atividades poluidoras que possuem potencial de impacto, emite alvará em caso de necessidade de expressão de vegetação, ou autorização, perdão, e alvará em casos de intervenções em áreas de proteção aos mananciais. Então, todos esses documentos, né, pode ter em algum momento a interface com a atividade de compostagem também. E o licenciamento, de uma forma geral, né, ele tem um caráter não apenas burocrático, mas técnico, né, de você avaliar previamente todas as condições, estabelecer condicionantes, né, para que você minimize problemas futuros. Então, tem um caráter preventivo de se estabelecer as regras ao qual deve ser operado, instalado aquela atividade, para minimizar impactos, incômodos, enfim, compatibilizar, né, com o ambiente ao qual ele vai estar inserido. E aqui, só também já deve ser conhecido, né, as etapas ou as licenças as quais são necessárias para qualquer atividade. Licença prévia, que é uma avaliação mais da viabilidade locacional e ambiental daquele empreendimento. A licença de instalação, já avaliando com mais detalhe, né, a parte de um projeto executivo, e a licença de operação, propriamente, para autorizar o funcionamento de qualquer atividade passível de licenciamento. A atividade de compostagem, né, todas as atividades que são passíveis de licenciamento são aquelas listadas no artigo 57 do decreto, do regulamento da Lei 997, o decreto 8468, que estabelece, né, então, para o efeito da obtenção de todas as licenças, considera-se fonte de poluição sistemas de saneamento, a saber, né, sistemas autônomos, públicos ou privados, de armazenamento, transferência, reciclagem, tratamento e destinação final
de resíduos sólidos. No caso ali, o tratamento, né, envolve todas as técnicas, tecnologias atualmente utilizadas para essa finalidade. Então, não é somente a atividade de compostagem. Qualquer tipo de tratamento de resíduos, né, é necessário obter o licenciamento ambiental. Então, aproveitando, né, já até uma das questões que foram colocadas, o que se enquadra nessa característica. Inicialmente, aquela compostagem que é feita em casa, com os resíduos que você mesmo gera, que você vai utilizar ali no seu jardim, isso não é entendido que não é passível de licenciamento. Da mesma forma, se for feito num condomínio, numa escola, né, tem um caráter mais educativo, não tem uma finalidade comercial, né, isso não é necessário o licenciamento ambiental. Então, aqui são atividades realmente produtivas, você vai comercializar, vai pôr esse produto no mercado, ele pode ser utilizado em qualquer lugar do país, lógico. Então, você necessita ter um controle um pouco mais apurado, mesmo você estando recebendo resíduos de outras fontes geradoras, né? Aqui eu destaquei as legislações principais voltadas, né, a essa questão. Obviamente também não vou me ater ao detalhamento delas, com exceção daquelas que são, vamos dizer, mais específicas da atividade, né? Nós temos uma resolução, as resoluções federais que tratam das atividades passíveis de licenciamento com avaliação de impacto, entre elas o tratamento de resíduos, então a CONAMA 1 e a 237, e no âmbito estadual nós temos uma resolução que estabelece uma linha de corte do que se considera passível de um estudo de avaliação de impacto no licenciamento prévio e que é licenciado então diretamente nas agências com roteiros, procedimentos simplificados. Ainda, citando aqui algumas legislações específicas do Ministério da Agricultura, relativas a adubos, fertilizantes, biofertilizantes, ao qual também se enquadra, né, o produto da compostagem, inclusive com alguns padrões estabelecidos, né, para metais, patógenos, enfim. E passando então para algumas mais específicas, vou citar a Lei 1817 e a Resolução 75. Nós temos no Estado, né, uma lei estadual que trata do zoneamento industrial metropolitano. É uma lei já antiga, né, de 1978, que divide então ou cria algumas zonas industriais já delimitadas com mapas da Emplasa, enfim, criando então as ZEIs, zonas de tratamentos industriais, zonas de uso predominantemente industriais, que são as UPS, e as zonas de uso diversificado. Então, você tem ali um zoneamento estadual e ainda divide as atividades por categorias. Então, aí não considerando o critério de porte, sim, somente por atividade, em 5 categorias, A, B e C, IN e D. Na verdade, começando com IN, sendo a classificação do mais restritivo para o menos restritivo nessa denominação. E a atividade de saneamento e limpeza urbana tem lá 2 itens, que são usinas de compostagem e incineração, estão enquadrados na categoria IA. A categoria IA até 2002, ela só era possível de ser implantada em ZEIs, zonas estritamente industriais. Porém, não havia sido delimitada na região metropolitana nenhuma ZEI. Então, em 2002, houve uma alteração dessa lei, entre outras, né, que, de certa forma, flexibilizou, possibilitando a implantação dessas atividades classificadas como IA em ZUP 1 também, né, no caso. Desde que atendido alguns critérios específicos lá do artigo 15, ao qual eu citei ali, de compensação, redução de emissões, enfim. Então, até
tomando a liberdade de citar aqui a palavra do secretário Eduardo Jorge, né, que falou que a CETESB proíbe, né, determinada instalação em determinado local, como é visto, né, por muita gente, mas na verdade assim, você tem uma proibição legal, né? A CETESB, como órgão ambiental, ela aplica o que está previsto na legislação, então não é ela que proíbe, ela aplica a legislação que é restritiva, realmente, mas dentro da nossa atribuição nós não temos a competência de superar essa questão legal, ok?